Pessoal, vamos retomar aqui sobre o que a gente estava conversando, né? Sobre o software. O software da PCR quantitativa, então, a gente sempre informa para ele qual que é a corrida que nós vamos utilizar, qual que é a tecnologia, número de amostra e alvos. A gente vê como que faz tudo isso sempre no manual do software que a gente está trabalhando, tá? Aqui eu trouxe um outro exemplo, né, um print de um software do Biorad. Então, ele tem aqui como que funciona a corrida de PCR, como que é a curva de melting depois, então melt curve aqui. E aí cada software vai ter suas particularidades ali para a gente deixar essa corrida programada. Ela fica salva, né? Então, é bastante prático. Você padronizou uma vez, acabou, você não mexe mais, fica salvo, você só manda bala lá toda vez você seleciona a corrida que você salvou. Tá? Então, aqui um outro exemplo, né, de um mapa, esse aqui tá bem poluidão, mas é um mapa de placa de PCR também, onde aqui a pessoa inseriu, né, o nome das amostras, embaixo colocou os alvos, e aqui do lado, ó, a gente seleciona os fluorófilos que nós estamos trabalhando, qual que é a tecnologia, se é Cyber Green, então aqui é, né, Cyber Green, selecionou aqui, o nome do alvo, nome da amostra, quantas replicadas. Então, a gente informa tudo isso para o software para ele retornar um resultado ali certo, correto para nós, tá? Retomando mais uma vez, então, para a gente organizar as informações, né? Resumindo até agora todo o workflow do protocolo. Realizamos a extração do DNA, fazemos o controle de qualidade da amostra de DNA, planejamos a QPCR, quais são as informações que a gente precisa para planejar a QPCR? Número de amostras, alvos, condições do mix, qual que é a corrida de QPCR que nós vamos trabalhar, o planejamento da placa de PCR no software, imprimimos esse mapa da placa, né, para trabalhar com ela ali do lado, calculamos os mix, pipetamos os mix, depois vimos com as amostras de DNA, montamos a placa, selamos ela, inserimos no aparelho e aí rodamos a PCR quantitativa. Isso tudo é rápido de fazer. Quando a gente está com prática, sim, rapidinho a gente faz. No mesmo dia ali a gente já extrai, já roda a PCR, já pega o resultado e já lê. Então, igual eu falei com vocês, cerca de 5 horas ali a gente já tem o resultado pronto, tá? Daquelas amostras, né? E aí, né, vamos passar aí para nosso último assunto, né, do curso, que são as bases da interpretação dos resultados de PCR quantitativa. Por quê? Na hora que a corrida de PCR ela finaliza ali, a gente pega ali no pendrive ou passa direto para o computador uma infinidade de informações. O meu objetivo aqui é passar para vocês somente quais são as informações da PCR quantitativa que nós utilizamos para fazer a interpretação dos resultados, tá? Então, nós vamos focar aqui e falar somente as informações que nós olhamos para fazer o diagnóstico. Então, quais que são as perguntas, né, quando a gente está fazendo uma PCR quantitativa? Quando a gente está fazendo um controle de qualidade ali, o que eu quero saber? Primeira coisa, a minha amostra é positiva para o alvo que eu estou procurando? Então, essa é a primeira pergunta e é a primeira pergunta que eu vou responder. Minha amostra é positiva? Tem azospirilo? Tem Balvéria? Tem bacilos? Então, essa é a primeira coisa que eu vou procurar ali nos resultados. Segunda pergunta, qual é a quantidade de UFC por grama ou UFC por ml nas minhas amostras? Então, essa seria a segunda pergunta. Primeira coisa, é positiva? Vou lá e vou olhar os parâmetros para responder se é positiva. Segunda coisa, qual a quantidade? Vou lá olhar os parâmetros que me respondam isso. E aí, né, para a gente começar aí já organizando a nossa cabeça, em resumo, o que a gente faz? Primeira coisa que a gente faz depois da PCR quantitativa é analisar os resultados do controle positivo e negativo. Por quê? O meu controle positivo tem que ter amplificado ok, bonitinho, e o meu controle negativo tem que estar do jeito que eu espero, negativo, sem amplificação, sem contaminação. Esse é o primeiro parâmetro
né? Então, anotem, prestem atenção nisso, que esse é o primeiro parâmetro que eu vou olhar para ver se a minha PCR correu bem, certo? Beleza. Depois, segundo passo, vou olhar para os parâmetros importantes, vou olhar para os parâmetros que eu vou usar para quantificar o DNA. Terceiro passo, vou converter o resultado em número de cópias de DNA, certo? Para a gente ter informação ali de UFC por ml ou por grama.